Boa noite, pessoal. Essa live aqui é exclusiva para o nosso grupo do Telegram. Então, nós vamos fazer análise aqui específica das criptos agora. Então, vamos primeiro começar a dar uma olhada aqui no nosso indicador, que é o das stablecoins. Aqui Aí tu vê, né? Fechou 21, ele já deu uma recuada, né? Mas mesmo assim, ele continua em níveis que nos sugerem a sustentação do nível dos 70k. Então, isso é muito importante, tá? Então, fechamos mais um dia acima dos 70. Vamos ver como é que ele fecha essa segunda-feira, que para a Binance já começou faz 18 minutos. Então, é aquilo que eu tinha comentado na live. A gente está dentro de uma região que vai dos 70 aos 77, sub. E se a gente fechar um dia abaixo dos 70, na realidade, a gente deve testar daí os 66. E se a gente fechar abaixo dos 66, perder 65 alguma coisa, esperamos um teste aos 60. Então, se a gente for analisar, nossa região começa no 66 e vai até os 76 alguma coisa. Então, 76,9 tá ótimo. No momento que a gente fechar o dia acima dos 77, a gente troca de região e vai para a região 77,89, tá? Essa é a lógica no curto prazo. E o que vai dizer para o lado que a gente vai? Emissão de stables. E aí o nosso indicador está fazendo essa leitura aí para a gente. E aí a gente gosta sempre de olhar aqui. Aqui o sinal não está muito animador, mas ele pode ter uma reversão, ele pode ter um salto, tá? Então, esse salto aqui no indicador deve se refletir no momento que a gente rompeu 77. É muito interessante isso, que daí é o sinal definitivo de que isso aqui é um fundo, ficou para trás, a gente pode esperar alta até os 89. Tá? E aí a gente vai ver como é que esse market cap aqui, essas emissões se comportam, nos levando então em direção aos 106 ou não, mas isso aqui precisa se expandir. Tá? Mas isso já é uma conversa velha entre nós. Vamos dar uma olhada então no Ethereum. A gente vai entrar no Ripple. Tá? O Ethereum está com um cenário muito parecido, aqui a gente não precisa tanto da emissão. Tá? Eu já tinha comentado os 31 é um alvo. Isso aqui deve coincidir com os 90, teste aos 90 na Bitcoin, só que logo posterior, tá? Primeiro o Bitcoin sobe, depois o Ethereum sobe. Vamos dar uma olhada no Ripple. O Ripple, ele está muito rente ao fundo aqui, ele está com viés mais baixista, vocês podem ver que ele está exatamente rente ao fundo do movimento que ele vinha fazendo. Então, o que nós vamos olhar por primeiro? Um fechamento diário acima dos 138, acho que eu já tinha comentado isso, tá? Então, ele precisa fechar um dia acima disso aqui. Aí, a gente pode esperar um teste aqui, 154, tá? Então, até ele fechar 138, a região dele é essa aqui, esse aqui é o fundo, 132, 138, é uma região estreita. Fechando acima do 138, a gente olha 154. Fechando acima do 154, a gente faz um teste aqui nessa região, que aliás conjuga agora esse nível aqui, 180. 180 vai pegar essa LTB, que está agora em 185, 184, e depois 194. Então, essa região 180, 194, a gente pode esperar uma resistência significativa para ele, tá? Quando que isso aqui vai acontecer? Bitcoin testando os 90k. Essa é a lógica, tá? Então, a gente acha que o movimento do Ripple está no fundo. Se fechar um dia abaixo disso aqui, se amanhã a gente tiver um dia de queda, aí a gente pode esperar um teste aqui para as mínimas, 1.12. Vamos dar uma olhada no link, depois eu quero olhar o Zcash com vocês e o iCash, tá? Então, o link está numa situação muito parecida aqui com o Ripple, interessante. Só que, dê uma olhada aqui no Ethereum, o Ethereum está um pouco mais altista. Só que pelas semelhança que existe de propósito entre o Ethereum e o Link, se é que dá para dizer isso, por causa do smart contract, essa conexão, a gente espera que um rompimento ali no Ethereum anime o Link a testar esse nível aqui.
9,9, ou seja, 10 alguma coisa. A gente precisa fechar no 10, tá? Agora, nesse momento, a gente está 8,75. Então, a gente tem uma perspectiva de alta ali de quase 12%. É o que a gente precisa, tá? Isso pode acontecer, sim, tá? Deve acontecer essa semana. Entre essa e a outra, a gente acha que sim. Mas aí, a gente precisa o Ethereum fechando o dia acima dos aqui, ó, 2.300 alguma coisa, tá? Isso pode acontecer sim com o Bitcoin testando 77. Vamos dar uma olhada no Zcash. O Zcash fez um belo movimento. Isso aqui pode ser uma antecipação. Isso aqui pode ser uma antecipação, tá? Essa alta do Zcash aqui foi uma alta significativa. A gente saiu dos 250 e chegamos aqui nos 375. Então, uma alta de 125, uma alta de 50%. 50%. Ele fez em uma semana, de menos de 10 dias, tá? Então, fantástico isso aqui. E aí, isso abre espaço para o nosso iCash. O iCash fazer o movimento, tá? Olha como ele está com volume, tá? Então, ele tá aqui, o iCash deve romper isso aqui, tá? Nós estamos nos 15, a gente precisa fechar dia acima dos 28, 30 alguma coisa. Isso deve acontecer nas próximas 2 semanas. Nós estamos prestes a subir nas criptomoedas. Aí vocês vão ver o Garrett Soloway falando, eu disse que ele ia chegar para os 85. Ele já errou. Se chegar lá, agora é a segunda tentativa dele, tá? Desculpa, a gente não gosta de julgar os outros, mas quando eles acertam a gente diz, quando eles erram a gente também diz. E nós falamos que não ia para lá sem emissão de stable. E agora que as emissões começaram a acontecer e o nosso indicador está capturando isso. Então nós vamos ficar abaixo dos 30, mas a gente deve chegar lá. Então isso aqui está bem animador, tá? Olha o volume que a gente está tendo hoje no domingo. Isso aqui não é pouca coisa, tá? Não é pouca coisa. Isso aqui é na Bitmart, que é a principal exchange que negocia o iCash, que é um fork do Zcash. O que mais? Vamos dar uma olhada na Solana. Solana tá morta aqui, mas ela tem uma bela perspectiva de, a la Ethereum, chegar acima dos 92, 96. Então logo a gente deve ter Solana nos 3 dígitos de volta, tá? Isso aqui vai ser um catalisador para testar o 124. Ela deve fazer isso num movimento só, tá? Mas por enquanto, we're not out of the woods yet. A gente ainda está correndo risco. Espera ele cruzar o 100 para cima e fechar. Aí sim tu vai ter mais segurança no teste aos 120. E ele deve passar daqui. Mas ele deve vir fazer esse teste num movimento. Nós estamos falando de 10, 12% de alta num dia só, tá? Que mais? Solana. ADA. O pessoal gosta da ADA. ADA tá morto, tá? ADA pode subir o que quiser, esse troço aqui já era. Então, dificilmente a gente vai ver os 30 centavos aqui de novo nesse negócio. Se tudo subir, ele pode dar o ar da graça. 27, 25, aqui ó, 26 centavos, tá? Até fechar um dia acima dos 26 centavos, 26 alguma coisa, esquece esse troço. Pode ver que de todos que nós mostramos, esse aqui é o com viés mais baixista. E não é à toa, tá? O mercado tem uma visão. O VET aqui, em novembro, esses caras tiveram aqui um upgrade na rede e nada até agora, tá? Nada, tá? Nós estamos em 0,700, não é 0,700, é 0,700. Então, a gente tem um belo espaço para vir aqui, ó, nesse nível aqui, nível dos 12, 1.2 cents, tá? Então, nós estamos falando aqui de 70% de alta em cima do que a gente tem hoje, mas é por aí, tá? É essa a expectativa. Mas a gente tem que primeiro vencer essa barreira aqui, ó, dos 1 centavo, 1.1, tá? Então, aqui que seria o tal do atrator que eu estava comentando. E a gente já teve aqui um belo volume, ó. Isso aqui é acumulação. A gente talvez vai ter mais alguns desses, não talvez com tanto volume. E isso aqui é acumulação, tá? Então, teve um, deve ter mais alguns. E no momento que isso se concretizar, então aqui teve uma, aqui teve outra, daqui uns dias outra,
Aí ele vai subir. Vocês talvez vejam um anúncio de algum upgrade, alguma adoção, algum contrato que foi fechado, alguma coisa assim, porque a gente está acompanhando essa rede. Isso aqui é um fork do Ethereum e é uma melhoria. Isso aqui é uma blockchain chinesa, tá? Se eles vincular de alguma forma esse troço com o IA, acabou, porque eles já têm IoT nisso aqui, tá? Rastreamento, etc. Então, tem um potencial muito grande, mas está subutilizado, tá? Vai ter um dia que vai acontecer, começou, aí eu detesto esse termo, mas isso sim é uma virada de chave, que é tipo switch on, entendeu? Flip the switch, e aí liga a chave e daí esse troço arranca. Tá? Então ele tem espaço para voltar ali para os 10, 20 centavos, tá? Que é onde é que a gente imagina que isso vá. Nós estamos falando ali de 10x, 20x a partir desse nível aqui. Até fechar aqui é uma furada. O fio que a gente imaginou que em algum momento esse troço ia alimentar os data centers ainda não aconteceu, tá? Então vamos aguardar. A gente entrou aqui nos 1.6, nós estamos no 0.8, então a gente já teve 50% de queda, mas ele tem um belo espaço para vir testar esse nível aqui, 3, tá? Aqui o sol ainda não nasceu para esse negócio. Então a gente continua gostando do fio, é um excelente projeto, tá? É um excelente projeto. Aqui, os 3. Ele tem que testar isso aqui, tá? A gente acha que os dias de desgraça ficaram para trás desse negócio aqui. É isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção, muito obrigado pela audiência. Estamos à disposição das dúvidas de vocês, tá? Que são raras, mas a gente fica muito feliz sempre que elas aparecem. Tchau, tchau.